Muito bem, muito bem. Depois de ouvir então aqui a apresentação de alguns colegas, deu para perceber o nível de impacto que a nossa palestra tem. Muitas das vezes nós, como palestrantes profissionais, temos sempre que ter um feedback do alcance da formação junto do público. Ok. Bem, estivemos de manhã juntos. Sei que tem algumas pessoas que cá se encontram e estavam no evento do período da manhã, ou seja, na primeira sessão. Vamos então trabalhar com a sessão número 2 e a última do tema, que é ética e deontologia profissional, baseado no artigo 40 da Constituição da República de Angola. Hoje são 30 de julho de 2024 e, do ponto de vista online ou pelo formato online, vamos trabalhar em conjunto. As minhas palestras começam normalmente com uma frase, e a frase que eu escolhi para esta palestra é a frase de Caio Daniel Pereira. Caio Daniel Pereira diz: com ética, dedicação e esforço no âmbito profissional, o sucesso não virá ao acaso, será somente uma consequência. Quem diz isso é o Caio Pereira. E eu sempre digo resiliência e fé quando se diz Fernando Guelengue ou FG. FG é a abreviação de Fernando Guelengue, que começou com o jornalismo. Na medida que assinávamos os nossos textos, eu, como escrevia mais de um texto em quase todos os jornais onde eu passei, então a abreviatura, a regra é, para não publicitar de forma exagerada numa única edição o nome do jornalista, as demais peças podem ser uma abreviatura. E aí nasceu então a marca FG. E gratidão é a minha marca de agradecimento. Eu rapidamente parei de dizer obrigado, porque sinto que a graça de viver, a graça de desfrutar da beleza da vida, ela não cabe no obrigado. Por isso eu elevei o meu obrigado para gratidão. E a história que eu vou contar agora a seguir é a história de uma jovem. A jovem chama-se Paula. Paula é uma jovem sorridente, alegre, com um olhar penetrante e uma postura muito correta, uma profissional de excelência. A Paula, ela é uma trabalhadora exemplar e, fruto disso, nos seus 23 anos de idade apenas, ela tem estado a granjear grandes sucessos. Isso, prefiro dizer assim, numa das empresas do grupo Mídia Nova. A Paula, na verdade, é uma jovem que brilha muito. E o seu brilho acabou por contagiar várias pessoas, mas também acabou por enriquecer, engrandecer a sua conta bancária. A sua conta bancária, na verdade, é uma conta que está a crescer porque a Paula tem um bom salário aí no grupo Mídia Nova. Ok. A Paula, fruto deste salário, a Paula então decidiu arrendar uma casa. Deixou a vida dos pais e arrendou uma casa suave, uma casa tranquila, uma casa devidamente organizada. Por isso nós conseguimos ver a Paula a arrumar as suas casas, as suas coisas em casa, e a Paula já é muito civilizada, por isso é que vocês notam que as coisas são transportadas já nas caixas, não daquela maneira um pouco arcaica que nós vemos muitas das vezes nos nossos bairros, a serem transportados no carro e tudo desarrumado e as coisas acabam por danificar. A Paula valoriza muito a vida, por isso, na sua própria residência, ela consegue inclusive criar um ser vivo, que são as plantas, senão os seres vivos que nos dão o dióxido de carbono, nos ajudam no oxigênio e nós devolvemos o dióxido de carbono. Mas a pergunta que não se cala é como a Paula vai viver esta vida. E eu vou esclarecer como ela vai conseguir suportar. É uma casa muito bonita, é uma casa linda, mas dentro dessa casa a Paula vai vivendo vários cenários. Entre o primeiro cenário que ela enfrenta é a vida de três vícios. Um, o vício de fumar, outro, o vício
de beber e ela bebia todo tipo de cerveja, desde Negola, Cuca e até Heineken e Luandina. Prontos. Sem faltar a Nocal, sem faltar as outras temáticas ou as outras marcas que pipocam muito na nossa banda. Ok. E daí nós vemos que a Paula, com esses três vícios, tem vários lugares onde a Paula vai navegando dentro da sua própria casa. Ela vai passando pelo quarto, vai passando pelo corredor, vai passando pelos demais compartimentos, mas numa excessiva diversão, porque quem bebe e fuma, não falta ouvir uma boa música, não falta ouvir alguma coisa, mas como ela come bastante, ela teve que visitar efetivamente este lugar, o WC. Neste WC, o que a Paula de facto fazia? Ela ia fazer tudo aquilo que nós conseguimos fazer no WC. Só que o WC da Paula é um WC meio caprichado, com atendimento personalizado para senhoras como para rapazes, em caso dela um dia receber uma visita, mas tem portas, tem divisórias, tem tudo. E a Paula, como vive sozinha, ela não precisa, quando entra para o WC, trancar a porta. Ela vive apenas trancando a porta principal da casa. De resto, tudo aberto. Ela entra daqui, bate dali, vai dali. Então, ela entrou para o WC, fez todas as coisas que ela devia fazer e todos devem calcular, e com a porta aberta. Com a porta totalmente aberta. E é daí que, então, a Paula vai para a cozinha preparar a sua refeição, onde aproveita a fazer um monte de refeição bonita. Ela tem umas panelas personalizadas muito boas. É que quem tem um salário do Grupo Mídia Nova não tem como faltar essas coisas que dá para comprar na cidade da China, no Kikolo, num armazém ou numa loja qualquer da cidade. E a Paula, como uma menina muito dinâmica, então ela conseguia sempre cuidar destas coisas. Ela também cuidava bem da sua imagem, como vocês podem reparar no cabelo dela, embora esteja a cozinhar, já cuidou dos punhos, já fez a coisa vibrar para quando terminar a comida e ela se tomar uma refeição, poder sair mais vibrante, mais deslumbrante e muito bem caprichada. Só que, ao longo desse trabalho de confeição de alimento, a Paula ouvia música muito alta. E eu digo porque, como ela vive sozinha, a música na sala, aquelas colunas boas que tocam com telemóvel, e ela não precisa mais CD nem pendrive, bastando conectar o telemóvel, e a coisa vibrava. E aí a Paula, então, seguia com essa dinâmica, ouvia a música da sala para a cozinha. Ela abriu a divisória da cozinha e a música expandia toda a casa. E algumas janelas abertas, alguns vizinhos sabiam que a Paula estava a ouvir música, mas o que você não imagina é a música que a Paula estava a ouvir. A música era dos Lambas. Aí está, um fenômeno incrível chamado na grelha dos Lamba. Era este fenômeno que a Paula estava a navegar com ele. A Paula é daquelas que, apesar do estilo, da cor e da influência familiar de ter sido netas de alguns portugueses, com uma mistura de cabo-verdiano, mas é angolana de raiz, ela então tem essa tendência de gostar dos valores da angolanidade. E aí ela sempre ouvia a música dos Lamba. Então, no quadro desse trabalho, a Paula não descurava sempre um bom pé de dança, o kuduro. Então ela dançava a cozinhar, e os vizinhos já sabiam que assim a Paula estava em casa. Esse hábito da Paula não parou por aqui. Ela também levou este hábito na cama. Ao ir dormir, a Paula ia também com o seu telemóvel, já que na sala não podia conseguir expandir a música para o quarto e já era noite, minimamente ela conectava o auricular e então dormia. Como vocês podem calcular, a Paula é uma colega muito linda, a Paula é uma colega muito sorridente e a Paula é uma colega muito profissional. E como ela trabalha muito
Então faz sentido ela desfrutar de uma boa música, faz sentido ela desfrutar do iPhone dela, faz sentido ela desfrutar da boa cama. E é assim que a Paula está efetivamente a conseguir desfrutar de toda uma beleza do seu trabalho, de toda uma beleza do seu esforço. Mas o que vocês não estão a imaginar é que a Paula, passado alguns meses, alguns anos, ela começou a ter necessidade de encontros, foi se encontrando com alguns amigos, e nesse dia mesmo, antes dela terminar a comunicação, antes dela começar a descansar e a ouvir música, primeiro estava sorridente também porque por causa daquelas conversas a dois com seu namorado, muito linda. Então, essa beleza e esse profissionalismo não fica só assim. Quando também você é muito bonita e muito profissional, os homens estão a seguir. E os homens, como estão a seguir, então a Paula teve que enveredar por uma situação não menos boa, não menos má, mas felizmente é uma gravidez. Essa gravidez da Paula, depois já de contrair o casamento com o Paulo, curiosamente eles são meio que charás, mas a Paula conseguia esse afeto do namorado, era muito presente, era muito contente, e como a Paula já é do século XXI e o Paulo também, então eles decidiram nem sequer mudar de casa, apenas arranjar aí o cenário da casa onde a Paula tinha arrendado e estava a pagar por renda resolúvel. É aí que então a coisa começa a pegar fogo. Meses depois, anos depois, e aí a coisa pegou fogo e a Paula traz então uma família. Aí está Paula, Paulo e dois anjinhos, que basicamente fazem o contorno de uma família. E aqui é onde tudo começa. A Paula tinha a possibilidade de ouvir música muito alta na grelha durante a refeição, a confeição de alimentos. Ela gritava quando podia, atendia o telefone no viva voz e gritava, girava de um lugar para outro sem saber que se vai pancar alguém ou vai que atirava a porta, entrava no WC, fazia as necessidades maiores e menores com a porta aberta, banhava com a porta aberta e fumava e bebia a torta direita, as garrafas deixava na mesa, o pão, o hambúrguer que ela comia, depois de terminar, deixava ainda ela. Dizia que depois de escrever o texto dela lá no grupo Mídia Nova, ela podia muito bem cuidar do resto e é casa dela, ela não tem ninguém para prestar conta nem para dizer alguma coisa. Cuidava das plantas de uma maneira que somente ela podia, plantas todas bem conservadas, bem crescidas, verde, o verde era muito top. Então, era essa a dinâmica da Paula. Então, aqui surge uma tese muito importante. Perdão. Aqui, a Paula era uma menina que acabou por deixar de fazer muita coisa que fazia quando ela vivia sozinha. E vamos ver aqui algumas. O que ela deixou? Deixou de fazer algumas coisas antigas e passou a fazer novas coisas. A seguir, a Paula ficou claro que ela tem o direito ao espaço, mas também é valorizar os outros que acabaram por entrar neste relacionamento. Daí a Paula teve que rever as suas práticas. Quais são as práticas? Já falamos atrás: beber, fumar, girar torta e direita durante a casa. Então, a ética acaba por ser aqui a diferença entre o que faria se morasse sozinho e o que passa a fazer por morar com as outras pessoas. Ou seja, há um limite entre o individual e o coletivo. Aquelas ações que você fazia e já não pôde fazer porque o coletivo chegou, aí são ações que são pautadas pelo comportamento ético.
Este comportamento ético e essa coletividade, essa individualidade, ela é válida também para os casais, assim como foi com a Paula e o Paulo, mas também é válido para as famílias, como irmãos, primos, tios, avós. Ainda mais válido também para o meio social, para as empresas e para a sociedade. Para as empresas, que é o caso do Grupo Mídia Nova, um grupo como Mídia Nova, ele não começa com 50, 30, 20 ou 100 trabalhadores, ele começa com um trabalhador. Este que idealiza, depois convida as outras pessoas, depois chama os demais e assim o grupo vai crescendo. Há uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras e dentro do ambiente do empreendedorismo, é a cultura organizacional. A cultura organizacional de uma organização, ela deve ser pautada bastante naquilo que é comportamento dos CEOs, dos fundadores, é a base primária da cultura organizacional, mas depois cria-se um código de cultura organizacional onde todos vão seguindo os princípios empresariais da empresa, desde missão, valores e missão, visão e valores, e depois cuidar dessa missão, construir o código de conduta e ética. E esse código de conduta e ética deve estar pautado dentro dos princípios empresariais, que são a missão, visão e os valores. Então, a Paula deixou de viver sozinha, então teve que se adaptar a essa dinâmica que se chama de socialização. É aqui onde vamos começar a falar de conhecimento. Filosofia é o começo da nossa abordagem. Por que vamos começar pela filosofia? Porque a filosofia acaba por ser o campo do conhecimento e a ética e deontologia profissional são conhecimentos validados, não são conhecimento do senso comum, são conhecimentos científicos. E sendo conhecimento científico, tudo começa de um tronco. O tronco principal de todas as ciências é a filosofia. Por isso, o estudo da existência humana e o saber, por meio da análise racional, acabou por ser a nossa base para início da abordagem. Mas a filosofia tem alguns ramos, e entre os ramos nós destacamos então o ramo da epistemologia, metafísica, estética, lógica e depois, para terminar, a própria ética. Mas o que é a epistemologia? A pergunta seria essa. Geleng, estás a nos levar para a epistemologia. O que é isso? O que é metafísica? Vamos aqui passar uma base mínima que nos leva à compreensão e enriquecimento do nosso know-how em relação a estes termos muito simples de navegar. Primeiro, epistemologia é a base do conhecimento. Quando há uma ciência que trata do conhecimento e a natureza da verdade, essa ciência se chama epistemologia. Se por acaso alguém traz uma tese para ti e essa tese for confirmado que é verdadeira e um conhecimento validado, então estamos perante a validação do conhecimento epistemológico. Já a exploração da realidade e a existência não só da natureza, mas da natureza do universo, estamos a falar de metafísica. Quando falamos de metafísica, estamos a trazer aquelas teses que exploram mais a realidade e muitas das vezes uma realidade sobre a existência do universo. Daí é onde estudamos as frequências, onde estudamos a natureza das coisas, então a realidade, o universo, como o universo gira em torno de nós, é lá onde se fala das leis do universo e muito mais. É muito interessante de se navegar. Mas depois vem a estética. A estética acaba por ser, então, o tratado da beleza. Muitas das pessoas não entendem que a arte e os princípios que regem o conjunto de julgamentos sobre um determinado gosto, muita gente não sabe que se chama estética. A estética é ciência, é um ramo da filosofia e acabou por se tornar uma ciência. E é preciso não entrarmos no amadorismo segundo a qual os gostos são indiscutíveis. Nós, no nosso nível, já não podemos só dizer os gostos são indiscutíveis. Por quê? O mundo já tem mais de 2000 anos e, durante esse tempo, já foi mapeado o estilo de beleza. Já se pode dizer o bem e o mal, como já se pode dizer bonito ou
menos bonito, como diz a minha filha, para não dizer feio. Então, aqui, basicamente, podemos qualificar estes aspectos como o centro de toda a nossa abordagem. Mas é preciso também dizer que, no fim, antes da ética, vamos aprender o que é a lógica. A lógica é o estudo do raciocínio. Todo o princípio da argumentação válida ele é associado a este ramo da filosofia chamado de lógica. E lembro-me no curso de psicologia do trabalho, no terceiro, no quarto ano, trabalhamos com essa cadeira de lógica e aprendemos que quando você fala uma coisa e não cumpre, você está perante uma incoerência lógica, ou seja, discurso e ação, quando não combinam, então você está perante uma incoerência lógica. Vamos então conceituar a ética, que é o último ramo que nós alistamos aqui. A ética acaba por ser o estudo dos princípios e valores morais que orientam o comportamento humano. E olhem na ilustração que eu pude aqui conseguir da minha pesquisa, ela mostra um ser humano com uma gravata interessante amarela, um casaco azul, uma t-shirt branca ou camisa, mas ele aponta para duas direções ou dois fundamentos, o positivo e o negativo, o like e o dislike. E isso se chama princípios éticos, dentro dos valores da moralidade. E o objetivo principal da ética acaba por ser a convivência social pacífica e justa. Aqui você diria assim, mas Gelenga, como é que é possível o objetivo ser este? É possível porque a ética, no seu surgimento, daqui a pouco vamos falar da questão histórica, ela veio simplesmente para regular as atitudes coletivas e individuais, mas essa atitude visa simplesmente garantir uma convivência social pacífica, onde todos nós, ninguém faça conflito, e justa. Justa é equilibrada. Por isso é que o sinal da justiça é a balança. A seguir, vamos ver os tipos de ética. Existem vários tipos de éticas, mas nós mencionamos aqui apenas 5. E entre os 5, o primeiro tipo é a ética racionalista. A ética racionalista trabalha com a busca da razão. E ele explica que o indivíduo consegue submeter a sua vontade e determinar as suas condutas através da razão. Ou seja, você para e pensa e diz assim, não, mas isso aqui eu não posso fazer isso. Ah, eu posso fazer isso. Eu devo ou não devo fazer isso? São as questões que visam regular o seu comportamento. E na minha mentoria comportamental e imersão 5Qs, eu faço 5 perguntas que mudam totalmente a vida. E uma delas está dentro da busca do entendimento através da razão. Você vai compreender que, de facto, você faz parte de um mundo, mas minimamente só estás a fazer companhia a uma certa pessoa, não estás a explorar o seu verdadeiro potencial. Então, na ética teleológica, que é o segundo tipo de ética, ela já visa refletir as consequências possíveis de uma ação. Aqui, a ideia é, se eu fizer isso, o que vai me acontecer? Quando notarmos que a consequência é pesada, nós teremos tendência de obedecer este tipo de valor ético. Aí vamos poder minimizar ou limitar esse comportamento. E afinal, o foco é o objetivo e a finalidade. Já a ética cristã, que é muito badalada e é muito conhecida, apesar de que as pessoas não a tratam como ética cristã, mas ela faz parte da vida de muita gente. Por quê? Porque um grupo grande de pessoas no mundo é cristã, embora tem também muçulmanos, tem também outros budistas e muito mais. Mas, focando no cristianismo, que é uma filosofia, que é uma doutrina, que é um movimento religioso, esse movimento religioso ele tem um fundamento primado na fé. E todo comportamento em que a fé é o fundamento, o contrário da fé pode ser considerado pecado. E esse pecado é que faz muita gente se comportar bem, assim, entre parênteses, né? Abre aspas, abrir e fechar. Por quê? Porque quando alguém se comporta
não ferindo os 10 mandamentos, que são considerados pecados quando se fere, aí essa pessoa está a andar na fé. Na fé quê? Na fé religiosa ou na fé cristã. E o contrário, já dissemos, é um pecado. A ética utilitarista, ela se baseia na utilização da ação moral. Através de quê? Através do bem, de um bem que visa atingir o maior número de pessoas. Vamos lá. Se por acaso estamos perante uma doutrina moral, por exemplo, ter relações sexuais na via pública ou no carro é contra a moral. Exato, por isso chama-se abuso ao pudor. E aí, quando você mapeia este comportamento como fora dos princípios da moral, ele também é um comportamento não ético. Então, aí, quando a maioria tipifica como um comportamento ético, não é? Se a maioria tipifica como um comportamento ético, ele abrange, se enquadra na ética utilitarista, porque a maioria das pessoas considera um comportamento ético. Um grande exemplo de um comportamento ético é não urinar na via pública, na rua. É um comportamento ético. Então, está mapeado como uma ética utilitarista. Por isso é que as pessoas procuram balneário, hotel, restaurante ou um lugar em que possa conseguir virar-se sem, por acaso, conseguir ser flagrado em plena via pública. Depois temos a ética deontológica. A ética deontológica, ela compreende-se o indivíduo como plenamente capaz ou capacitado para saber ter acesso à informação do dever de agir e, ao mesmo tempo, como deve agir. Então, é a teoria do dever. Aqui, na ética deontológica, nasce, então, a própria deontologia profissional, que é, na verdade, o estudo ou tratado dos deveres ou das regras de natureza ética. Essa deontologia acaba por ser o conjunto de deveres e regras que abrangem a classe profissional. Essa classe profissional qual é? Ou quais são? São várias classes. Nós temos a classe profissional dos advogados, temos a classe dos jornalistas, temos a classe dos contabilistas, temos a classe dos engenheiros, temos médicos, mecânicos, palestrantes, mentores, consultores e muitos outros profissionais, até professores. Só que, quando se trata de deontologia, é regulamentação. É necessário haver regulamentação. E para haver regulamentação, tem de haver sempre um martelozinho para pôr em linha, em ordem, aqueles que não cumpram com os primados nestes regulamentos. E devemos saber que os regulamentos não são estáticos, são dinâmicos. As leis são criadas em função do comportamento do ser humano. E na medida que há inovação, desenvolvimento, globalização, o ser humano vai querer se comportar de maneiras diferentes. E a deontologia vem para acrescentar a regulamentação através de processos ad hoc, acrescentando por cima de um documento já existente. Só que a deontologia é também considerada a deontologia profissional a condição que acarreta o exercício da profissão. Deontologia é ciência, deontologia profissional é focada na profissão e visa o dever de agir corretamente naquela profissão. E o objetivo da deontologia é garantir que as pessoas se comportem bem na profissão. Se é mecânico, se comporta bem como um bom mecânico. Se é jurista, como um bom jurista. Jornalista, também um bom jornalista. Por quê? Porque a deontologia vai acabar porque há regras daqueles comportamentos que são desviantes e garantir que o profissional consiga desenvolver habilidades para atingir a excelência. E uma das coisas que está a acontecer hoje, desde o período da manhã, é que
A ética e deontologia profissional, sendo temas muito importantes para qualquer tipo de profissional, estou a dizer profissional, não amadores, então o grupo entendeu, através dos recursos humanos, dotar de conhecimento técnico especializado os seus profissionais, no sentido de conseguirem se posicionar cada vez mais à altura, não só dos desafios internos da empresa, mas como também à altura dos desafios externos, da sociedade, da família e muito mais. Por isso vimos a Paula a construir uma família, mas com dois tipos de visão e comportamento. Primeiro, comportava-se de uma maneira, mas depois teve que criar aquilo que em psicologia chama-se o processo de adaptabilidade, que é a adaptação. A aprendizagem da vida exige ferramentas importantes e entre as ferramentas temos a assimilação, a acomodação e a adaptação. Então a Paula assimilou, acomodou e teve de se adaptar. Por quê? Porque entraram novos seres na família, entraram novos seres em casa e cada comportamento começou a ser já uma decisão de discussão e não uma obrigatoriedade da ação da Paula, no caso. E a função, o objetivo dessa deontologia acaba por ser a reputação da profissão. Se levarmos para o ramo mais familiar, é a reputação da família. Se levarmos para o ramo mais da sociedade, é a reputação do país. Um país sem princípios éticos condizentes ou convincente não consegue construir uma reputação de país do jeito que se queira. Como temos países, por exemplo, nórdicos, não é? Vamos dizer, Suécia, Dinamarca, vamos para outros países como o Canadá, são países em que aposta-se muito na ética, além da ética profissional, na ética no global, e depois a ética vai subindo em vários níveis, familiar, nível social, nível das empresas, e depois fica no nível de país. E toda pessoa que pauta por princípios éticos acaba por ser uma pessoa com crescimento profissional, do jeito que falamos aí com o Pereira. O sucesso, ela vem também quando nós obedecemos aos princípios éticos. Mas no final vamos dizer o que é necessário para a ética ser levada em consideração. Função da deontologia, regular o exercício da profissão e mais nada. Mas a ética, ela tem alguns princípios, e eu vou mencionar aqui 5 princípios muito importantes dessa ética, que são a honestidade, a integridade, o respeito, a responsabilidade e a justiça. Esses princípios fazem qualquer profissional, qualquer ser humano crescer. E atenção, muitas empresas não têm princípios éticos, não têm valores. Quando digo princípios éticos, não têm valores. Tem, e se tem valores, lá está escrito alguma coisa, mas não se cumpre. Nós também temos estado a trabalhar na mobilização, alinhamento e mobilização de empresas que têm valores no mapa empresarial, mas os funcionários estão desalinhados com esses valores. Um exemplo é a honestidade. A honestidade, se for um valor pautado dentro da sua organização, vocês devem agir dentro da empresa como trabalhadores honestos. Quando vão para um outro lugar, tem que dizer não. No grupo Mídia Nova, aquela malta é honesta. E é um valor que faz parte do grupo. Quando não é mencionado, quando os funcionários não são mencionados dentro dos valores da empresa, algum alinhamento está a faltar nos princípios empresariais da empresa, em termos de treinamento, capacitação, para conseguirmos incorporar entre a teoria e a prática. E a ética profissional vai além do cumprimento da lei e dos regulamentos. E é por isso que Aristóteles dizia: os valores éticos são os de coragem, temperança, liberdade, magnanimidade, mansidão, franqueza e justiça. Olhem que a justiça, a responsabilidade, elas estão muito ligadas dentro da ética. É que se você não tem sentido de justiça, não és um indivíduo ético. Um grande exemplo é o que você não gosta que te façam, não pode fazer ao outro. Aí estamos perante os limites da ética também. Então, Aristóteles foi um autor que fez muito por essa abordagem dos princípios éticos. Depois, mais tarde, essa ética, depois daqueles 5 tipos de ética que vimos, a ética ficou cingida apenas em 2 pilares.
um pilar da ética moderna e o pilar da ética contemporânea. E aqui, enquanto a ética moderna prima pelas próprias escolhas, a ética contemporânea prima pelas escolhas adequadas. Vamos lá. Se a Paula, sendo uma funcionária bem assalariada, sendo uma funcionária com um percurso brilhante, sendo uma funcionária com princípios éticos patentes dentro da organização, mas não quer dizer que na família ela tinha que pautar pelos princípios éticos. Primeiro fazia uma bagunça, mas depois, na medida que foram entrando novos membros, ela começou a regular e adaptar-se do ponto de vista comportamental e dos princípios éticos e deontológicos. Só que a Paula baseou-se simplesmente na ética contemporânea. Não, a Paula juntou a ética moderna e a ética contemporânea e fez escolhas próprias, tendo um relacionamento, tendo uma carreira progressista no grupo Mídia Nova, ao invés de sair para um outro grupo, ela manteve-se lá. Para quê? Para subir do ponto de vista de carreira. E a Paula foi granjeando salários que deu direito a ela ter em tudo, inclusive casamento. E hoje tem uma família que consegue sustentar com suporte também, claramente, do salário do marido. Mas a Paula, além das escolhas próprias, ela juntou as escolhas adequadas. Escolheu uma casa boa, bem localizada. Ela escolheu um marido que também já tinha algum know-how no nível dela. E os dois, então, construíram aquela família feliz que vocês puderam ver naquela imagem com os dois filhos. Tenho certeza que sim. Mas aqui, agora, vamos trabalhar na questão histórica. O Código de Hammurabi, na história da ética, é muito mencionado. Todos que participam de uma aula, de uma palestra, de um treinamento, de um curso sobre ética, não tem como não ser mencionado o Código de Hammurabi. Por quê? Porque ele foi o código de leis da história que vigorou na Mesopotâmia. Quando falamos de Mesopotâmia, estamos a falar aquela parte do Iraque, atual Iraque. Só que lá havia um rei com o mesmo nome do código, que vincou o nome do código, e governou esse império da Babilônia durante mais ou menos 1792 até 1750. Isso tudo, meus queridos colegas e amigos, é antes de Cristo. E já passou muito tempo, só para verem que a ética é também um assunto de vários anos. E, do ponto de vista geral, nós conseguimos ver que a ética, depois dessa parte dos reinados, que é o reinado, é um sistema de governo, o reino, e também começou a entrar na igreja e na política. Quando a ética entra na religião, ela serviu para regular o comportamento das igrejas. Vamos lá, a Igreja Católica, a Igreja Mundial, a Igreja Universal, sempre tem um líder ou um fundador. Só que este fundador precisa formar uma equipa e a equipa precisa seguir um código de ética, um código de conduta, de como funciona este setor de trabalho, essa área profissional ou esta atividade. E é aí que nas igrejas, como na política, há uma tendência de ter um código de ética e de conduta. Mas, assim como para a religião, um código cuida dos padres, pastores e não só, na política a mesma coisa. Na política, principalmente a política ditatorial no mundo, porque tudo surgiu basicamente com reinos, com os reinados, o mundo. Depois dos reinados foram surgindo outros sistemas políticos, mas para dizer que se começou com reinado, era um rei, rainha e tudo o resto seguia. Depois começou a ser um presidente e ele que sabia quanto tempo ficava no poder e quando saísse entrava o filho dele, entrava não sei quem, e aí começou a ditadura. E nessas ditaduras governamentais é onde começou a haver a necessidade de se olhar muito para as liberdades. Ou seja, enquanto a ética prima em regular a sociedade, regular o comportamento, mas pautando pela liberdade, a ética para as políticas ditatoriais era um meio de aprisionar também o
profissional. Vamos dizer assim, se nós apertarmos bem nos códigos de ética, nós vamos conseguir nos livrar. Palavras dos políticos ditatoriais. Se nós conseguirmos fazer uma boa ética aqui na religião, em que eles não façam isso, não façam isso, não façam isso, vamos conseguir lhes dominar. Palavra ou de um grupo religioso. Então, estes são ditaduras comportamentais que, com o código da ética, eles têm vantagem. Mas, do ponto de vista geral, os profissionais do setor é que são os responsáveis pelos seus códigos de ética. Eles é que mapeiam, é que definem aquilo que é bom ou não para a sua profissão. Foi assim que na Idade Média, ou seja, Idade Contemporânea, surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no dia 26 de agosto do ano 789. Essa aqui foi proclamada exatamente na República da França e trabalhava fundamentalmente numa dimensão antropocêntrica da relação entre o Estado e o cidadão. Era essa regulamentação primária que essa declaração veio estabelecer, porque havia essa confusão do comportamento. Recuando ainda mais na Bíblia Sagrada, nós podemos encontrar um fundamento em Êxodo que diz: não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Daqui a pouco vamos saber se falso testemunho se enquadra em quê. Mas do ponto de vista da Bíblia Sagrada, atenção, meus colegas, que a Bíblia Sagrada, além de ser um livro espiritual para quem é cristão, para nós acadêmicos, mesmo sendo cristão, no setor da academia ou na área acadêmica, nós também entendemos a Bíblia Sagrada como um livro de história. Por quê? Porque é um livro milenar. Existem informações de pessoas que viveram determinada realidade em determinadas épocas e o Centro da Pesquisa Histórica garante que esses livros devem ser examinados para perceber, até para fazer uma espécie de um estudo comparativo de como era a vida e como é a vida atual. E muitos dos acadêmicos hoje usam a Bíblia como um dos livros de referência para a construção do conhecimento, não só do senso comum ou religioso, teológico, mas também do conhecimento científico. Há muitos aspectos científicos que foram mapeados graças a um olhar técnico e comprovado dentro da Bíblia Sagrada. Por isso, evitemos aquela paixão de espiritualizar tudo e pensar que quando alguém cita a Bíblia, efetivamente deve citar na perspectiva ou no gosto que você tem ou que nós temos. Então, vamos aí entrar agora no choque da realidade entre a verdade e a mentira. Nós sabemos que dar todo o poder da veracidade dos fatos aos cidadãos é o maior privilégio que todo tipo de lei traz. Mas é o contrário quando nós vemos que, após o cidadão eleger os seus representantes, os representantes muitas das vezes chegam no poder e realizam uma bagunça de governação, desrespeitando o voto de confiança que muitas das pessoas colocaram. E sabemos que em algumas empresas, redações ou grupo no geral, existem conselhos conselhos de administração. E esse conselho de administração, muitas das vezes, é voto dentro dos acionistas. E, por outro lado, também, dentro do jornal, também há a possibilidade de, se for um diretor que ninguém na redação te quer, você tem riscos de ser demitido. Então, basicamente, entre a verdade e a mentira, nós devemos dar poder aos cidadãos, aos donos do poder, aos donos da verdade. Por quê? Porque o bem-estar social é uma verdade incontestável. E quando você governa, quando você dirige, quando você lidera, sem trazer o bem-estar social para as pessoas, você está perante um facto que podemos reputá-lo como mentira ou desvantajoso. Agora vamos entrar, então, para a nossa temática principal, baseado no artigo 40 da Constituição da República. Aqui, o artigo 40 da CRA diz que são 5 pilares que eu mapeei. Nos 5 pilares, vamos poder esmiuçá-los todos. Aqui, o primeiro pilar está o artigo 40, o ponto número 1, que diz:
todos têm o direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e opiniões, por meio da palavra, imagem e qualquer outro meio, bem como o direito e a liberdade de informar, de se informar e de ser informado. Muito pesado. Sem impedimento nem discriminação. Este é um dos pilares centrais da liberdade de expressão e de informação, e ao mesmo tempo a liberdade de pensamento. Aqui nós devemos saber que ainda não se trata das leis das profissões, não. Trata-se da lei magna. A lei magna diz que, a par de qualquer lei complementar, essa é a lei que regula Angola, que regula o país, aprovada em Assembleia Geral, na Assembleia Geral, no Parlamento. E essa lei nos dá a oportunidade de nos exprimirmos, divulgarmos e compartilharmos de forma livre os nossos pensamentos, as nossas ideias e as nossas opiniões. Só que ela diz que devemos olhar também nos meios pelos quais vamos utilizar para divulgá-los, que aqui diz que os meios são sempre opcionais, que por meio da palavra, por meio da imagem ou qualquer outro, mas também, a par de falar, você tem de liberdade de informar, através desse pensamento, dessa ideia ou dessa opinião, tens a liberdade de se informar antes de exprimir, divulgar ou compartilhar alguma coisa. Você também tem direito de se informar, ir atrás da administração pública, ir atrás da administração da sua própria empresa, do grupo, e intimar os recursos humanos a te prestar uma informação sobre a sua progressão de carreira, se de facto você está a evoluir, se tem algum plano de carreira para ti, se tem alguma coisa. Tudo isso são direitos que, quando você não vá atrás da informação, nem sempre terás. Então, tens direito ou liberdade de se informar. E se a instituição não tem ainda uma resposta, ela também tem direito de dizer: ainda não temos nada para ti, mas vamos trabalhar no sentido. E também aproveita fazer uma entrevista de rotina para saber como o trabalhador está se sentindo, se há felicidade no trabalho, quais são os impedimentos, o que é que ele gostaria de fazer além daquilo que ele faz. Tudo isso é necessário para a liberdade de informar-se, de se informar e de ser informado. A diretora de recursos humanos tem obrigatoriedade de informar quem vai atrás do direito de se informar. Então, é basicamente isso. Não pode ter nem impedimento, nem discriminação. No segundo pilar está aquilo que chamamos de censura. O exercício dos direitos e liberdades constante no número anterior, aquela liberdade de exprimir, divulgar, compartilhar, ser informado, informar-se, isso tudo, e esses direitos não podem ser impedidos nem limitados. Não podem ser nem impedidos nem limitados. Por quê? Porque qualquer impedimento e limitação destes direitos acaba por ferir o direito de outrem. Então, é fundamental que não haja censura. É fundamental que não exista censura. E vamos entender daqui a pouco o que essa censura nos leva. E essa censura, muitas das vezes, vem por meio de vários fatores. Um deles, o fator é político. Pode ser que o sistema político vigente ou o sistema administrativo vigente entenda que na redação está dois colegas que estão a brilhar muito e estão a captar recursos, os seus textos estão a capitalizar recursos para a instituição. Mas, ao mesmo tempo, há dois outros colegas que sempre criam brigas dentro da redação que estão a desmotivar a produtividade daqueles dois colegas. Então, muitas das vezes as administrações colocam lá algumas pessoas para conseguir mensurar o comportamento e alinhar. Outras colocam pessoas para censurar o comportamento ou as liberdades dos outros. Porque quando o indivíduo é muito crítico dentro das nossas organizações, a tendência é reputá-los como revu ou reputá-los como crítico e, ao mesmo tempo, detestá-lo.
enquanto que a crítica é o primeiro pilar para a construção do conhecimento. Quando nós estamos perante a crítica, nós estamos perante uma visão diferenciada. E quando entra uma visão diferenciada, se nós pararmos para perceber bem a visão, pode ser que seja a solução para tirar todos do buraco, inclusive o criticado. E eu depois, noutros fóruns, noutros eventos, eu posso falar mais sobre isso, porque a psicologia, uma das áreas da científica que eu muito prezo e é uma das áreas de pesquisa, nós aprendemos que ela começou com o estruturalismo de Wundt. Só que o estruturalismo não estava a dar resultados exatos, porque defendia que a psicologia devia estudar só a estrutura da mente, saindo um pouco aqui da temática. Depois, a crítica que o estruturalismo recebe do funcionalismo dizia que, já do William James, o William James dizia que não pode apenas estudar o comportamento, tem que estudar as funções da mente. Então, estávamos com o John Watson, o William Wundt, do estruturalismo, e estávamos com o William James, do funcionalismo. Estes dois, enquanto debatiam, chama-se crítica científica, do quadro dessa crítica científica estava um outro a observar. Esse se chama John Watson, norte-americano. Ele chegou e disse, vocês dois estão certos, não estão errados. Até porque começaram um processo bom, desde alguns anos que venho vos acompanhando. Mas é fundamental saberem que, pelo que eu analisei, a psicologia não tem que estudar só a estrutura da mente, nem tampouco as funções. Tem que estudar o comportamento. Por quê? A estrutura existe, as funções também existem, mas elas não nos dão mapas suficientes para detectar o comportamento ou o resultado da pessoa. Então, quando a pessoa está com perturbações, notamos através do comportamento. Então, vamos focar a psicologia no estudo do comportamento e aí nasce o behaviorismo. E esse behaviorismo se tornou a tese milenar, a tese secular da psicologia. E não descuramos a crítica dos dois outros. Então, a crítica é uma solução, é uma saída que pode gerar desenvolvimento. Só para deixar de forma clara aqui esta questão. Terceiro pilar da nossa palestra sobre ética e deontologia no quadro do 40º artigo da Constituição. A liberdade de expressão e a liberdade de informação têm como limites os direitos de todos ao bom nome. Aqui, se no artigo 1 e no artigo 2 estávamos a mostrar todo o poder de criticar, de falar, de divulgar, de informar, ser informado, no terceiro ponto, que é o terceiro pilar deste próprio artigo, já vem um limite. E o limite é, quando estamos perante ao bom nome do outro, tens de prestar um pouco mais de atenção. Quando estamos a ferir com a honra e a reputação, tens de parar, colocar o pé ao freio. Quando estamos a ferir a imagem, a reserva da intimidade da família ou da vida privada, também tens de verificar a informação antes de divulgar. E o mesmo acontece para a proteção da família e da infância e da juventude, e também o segredo de Estado, o segredo de justiça e o segredo profissional. Nós sabemos que as empresas regem-se também pelo sigilo profissional. Então, quando a informação está perante um segredo profissional, não pode ser divulgado. Contratos, acordos que fazem parte de uma estrutura mais sensível e as instituições ou os parceiros decidiram não tornar essa informação pública, ela está perante segredo profissional e você, se é colaborador do grupo Mídia Nova, não tens o direito de divulgar, porque vais incorrer sobre os limites da liberdade de informação, certo? E o direito que é reservado ao grupo Mídia Nova. A semelhança do profissional também vai ao público. Se é jornalista, entende que aquele acordo que a tua fonte tem está dentro do segredo profissional. Às vezes, se não fere com o princípio do interesse público, você precisa deixar a coisa rolar, porque nem tudo que é informação é notícia. Então,
Vamos parar agora para o quarto pilar. Já no quarto pilar, nós vemos as infrações. As infrações cometidas no exercício da liberdade de expressão e de imprensa. Ou seja, quem fala e quem se informa, ele também pode incorrer a um ato de responsabilidade disciplinar, deve ser disciplinado, e aí a doutora Iona conhece os articulados que primam para o processo disciplinar, e aproveito já a dizer que há um livro que se chama Manual Prático do Processo Disciplinar, que foi lançado aqui em Angola em 2023, e este livro traz não só estrutura de muitas coisas que podem incorrer sobre medida disciplinar, mas também orienta o profissional da área a elaborar processos para a sua área, o seu setor. Então, tem também responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Só que o quinto pilar diz que todas as pessoas, singulares ou coletivas, lhes é assegurada, nos termos da lei e em condições de igualdade e eficácia, o direito de resposta e de retificação. É o primeiro. Quando nós ferimos com a sensibilidade, com a honra, com o bom nome, com tudo aquilo que foi reputado como direitos fundamentais, a nível das liberdades, que é a reputação, a imagem, a reserva da intimidade, da vida privada e familiar, a proteção da infância e da juventude, o segredo de Estado, de justiça e o segredo profissional, nós estaremos perante ao direito de resposta. Devemos dar, se noticiamos, por exemplo, num programa de muita audiência, o direito de resposta deve ser dado no mesmo programa de audiência. Não podemos noticiamos na primeira capa, na primeira página do jornal O País, a denúncia, só que recaiu sobre a questão, dos limites e ao bom nome. Isso nos leva, por exemplo, ao direito da resposta. Esse direito da resposta, se a matéria foi na primeira capa, na primeira página, o direito da resposta tem que ser passado na primeira página também. Chamamos de destaque de capa. O mesmo acontece no relacionamento interpessoal. Na empresa, você espalhou boato sobre alguém, inverdades sobre alguém que, por exemplo, tem HIV-Sida e toda a empresa girou, todo mundo está a comentar sobre isso. A pessoa que vai retificar o direito da resposta não vai comentar por pessoa. Deve-se organizar um evento público com todos os profissionais da empresa e fazer chegar a mensagem do direito da resposta e retificação publicamente para que o impacto seja basicamente igual. E se você não espalhou para toda a empresa, então o impacto do direito de resposta pode corrigir o âmbito da atuação desta questão. Para a questão, por exemplo, do Brasil, eu sei que é lá onde lancei o meu primeiro livro, em 2014, eu sei que lá há uma situação que ocorre. Quando o profissional foi lesado e o impacto da informação foi para um Estado, porque lá eles são federalismo, um Estado, Brasília ou São Paulo, o impacto, se for São Paulo, a indemnização ou o direito de resposta também tem que abranger, tem que impactar esse Estado. E mais em frente vamos falar sobre a indemnização. E nas indemnizações, por exemplo, se o impacto for nacional, Brasil todo, o valor também é mais alto. Falamos então dos 5 pilares, que são 5 pontos do artigo 40 da Constituição da República. Só que, é como disse antes, todos os artigos da Constituição, eles geram leis próprias. Primeiro, a Constituição é a lei-mãe, que dá uma pista, e depois leis complementares precisam ser criadas para regular e aprofundar essa pista, que é aqui o pacote legislativo da comunicação social. E eu sei que todos têm de domínio que o pacote comporta 5 leis. A primeira lei é a lei da imprensa, a segunda é a lei orgânica da entidade reguladora da comunicação social angolana, a terceira é a lei sobre o exercício da atividade de televisão,
Já a quarta é a lei do exercício da atividade de radiodifusão, a rádio. Só que a quinta, e não menos importante, é a lei sobre o Estatuto do Jornalista, que é basicamente o nosso regulamento de trabalho. Essas 5 leis, nas 5 leis vem menção sempre da ética e da ontologia, principalmente na lei da imprensa e no último, que é a lei sobre o Estatuto do Jornalista. E aqui eu vou mostrar-vos aqui como a coisa funciona. A Lei 1/17 de 23 de janeiro, que é a Lei da Imprensa, na linha F, ela faz menção do respeito que devemos ter pelas normas ética e deontologia profissionais no exercício da atividade jornalística, ou seja, o jornalista deve obrigatoriamente conhecer os princípios éticos do exercício da sua profissão. Isto está tipificado no 6º artigo das garantias das liberdades de imprensa, ou seja, para garantir que você tenha liberdade de imprensa, ou nós tenhamos liberdade de imprensa, é fundamental que respeitemos também os princípios da ética e da deontologia. É aí que somos chamados aqui à razão. Mas o B diz respeitar o perfil editorial da empresa de comunicação social para a qual trabalha, bem como a ética e a deontologia profissional. Artigo 18, deveres dos jornalistas. Muitos jornalistas nem sequer sabem os valores da empresa, que é valores, missão, valor, qual é a visão da empresa para os próximos 10, 15 anos. Isso significa que, se não conhece a visão, a missão, raramente é provável que conheça a linha editorial ou o perfil editorial da própria empresa. Então, convido os colegas presentes a navegarem para esses conhecimentos, porque elas nos dão autoridade não só de falar sobre a empresa, mas quando o profissional domina o conhecimento, a apresentação empresarial, o conhecimento de raiz sobre a empresa, ele está mais facilitado para conseguir cargos de promoção, não só para a área profissional em que ele atua como jornalista, mas também uma progressão para a área executiva. E nós sabemos que muitos jornalistas, não só nos órgãos privados, mas nos públicos, eles depois passam para o conselho de administração como administradores não executivos. Por quê? Porque não é só a profissão, é necessário conhecer a organização. Depois temos velar pelo cumprimento do Código de Ética e Deontologia. Isso é o artigo 35 e o 36, atribuições e competência do Conselho de Redação. Eu sei que muitas das organizações em Angola, talvez o Grupo Mídia Nova esteja nisso, tem um conselho de redação. Embora as condições estejam muito difíceis para todos os órgãos de comunicação social do país, por isso vimos a visita do presidente da República no mês passado, ou no começo deste mês, algumas redações, isso exatamente a mostrar que há dificuldades tremendas no processo todo, porque uma amostra consegue trazer a visão do todo, e é por isso que os 2 órgãos visitados foram apenas uma amostra representativa, que conseguiu espelhar grande parte das dificuldades que a classe enfrenta. E aí nós vemos que todos os pareceres da redação, do Conselho de Redação, eles devem ser levados para 2 organizações. A primeira é a Comissão da Carteira e Ética, que está a ser dirigida pela colega, antiga secretária-geral do Sindicato de Jornalistas Angolano e jornalista, Maria Luísa Rogério. Mas também existe uma entidade reguladora da comunicação social angolana, a ERCA, que tem competência de receber e acolher as questões todas vindas dos conselhos de redação, assim como emitir determinadas sanções ou como é que diria, sanções ou repúdio, notas de repúdio para comportamentos de alguns órgãos de comunicação. E para a nossa profissão, o exercício do jornalismo em Angola é regulado por um estatuto do jornalista, que já falamos aí atrás, e por um código de ética e deontologia. Este código diz o estatuto do jornalista e o código deontológico no seu artigo 21, que esse código deve ser aprovado em Assembleia Geral. E foi aprovado em Assembleia Geral no dia 26 de outubro de 2019. Eu estive presente neste evento e, como podem ver, aqui está Antônio Sacuvaia, Correio da Quianda,
aqui está o colega Jorge Neto, na altura do Manchete, aqui está o Walter Cristóvão, na altura representando a Eclésia, aqui está o Coque Mucuta, na altura representava a Voz da América, Fernando Guelengue, em nome do Marimba. Atenção que todos que estão presentes foram na qualidade de delegados, e ser delegado da Assembleia Geral do Jornalista pressupunha que, de facto, você precisava concorrer em Luanda, o Marimba concorreu em Luanda, houve um debate sobre a comunicação social, tal debate, e depois fomos a voto. E o passou aprovado para ir representar Luanda na Assembleia Geral de Jornalistas. Quando digo Marimba, estou a dizer o órgão de comunicação pelo qual eu sou o diretor-geral, ou, como se tem dito, CEO. E aí, então, vai o foco da questão. Este código foi aprovado em Assembleia Geral e hoje é o que está a cuidar de tudo. Jornalistas sancionados pela Comissão da Carteira e Ética. Desde 2019, tenho eu conhecimento que já foram sancionados 7 jornalistas. O primeiro foi o José Rodrigues, da LAC, que deu voz a anúncios publicitários. O segundo foi a Cristina Miranda, deu também voz a anúncio publicitário. Depois foi a Quina Santos, da RNA, pela mesma razão. A seguir foi o Antônio Machilela, aqui da RNA, e foi flagrado, ou a Comissão da Carteira e Ética tomou conhecimento que ele estava a fazer assessoria de imprensa, que fere com os princípios da ética e deontologia profissional. Depois veio o Amílcar Xavier, que é um pivô de bastante mérito e reconhecimento social, porque conduziu programas com muita visibilidade na televisão, na TV Zimbo, e fez o serviço de mestre de cerimônia numa das atividades, vamos dizer, do governo, e assim feriu com os princípios da ética e caçaram-lhe a carteira e aplicaram-lhe as sanções. Depois veio o Carlos Alberto, que é jornalista, que nesse momento, se a memória não me atrai, está preso, não é? Ou detido ou preso, a cumprir uma pena, faltou numa das audições num processo judicial, e a CCE tomou conhecimento que o jornalista faltou numa sessão muito importante, então aplicou uma sanção para tal. João Walter, que é jornalista da Rádio Global, ele foi sancionado por injúria e atentado ao bom nome, à reputação, à imagem de José de Belém, que é jornalista, penso que já é editor também da Rádio Eclésia Luanda. Então, todas as sanções aqui apresentadas, elas estão na Lei 5/17 de 23 de janeiro, que é a lei sobre o Estatuto dos Jornalistas, onde vem o que devemos ou o que não devemos fazer, e também desrespeitando, no caso, as sanções, o Código de Ética e de Conduta. Então, vamos aí para fechar para os crimes contra a honra no Código Penal. Como falamos da Constituição, eu trouxe umas quebras, né, que se diz umas quebras, para que não saiamos daqui sem entendimento do que o nosso Código Penal tipifica. E vou ser muito rápido quanto a isso. Primeira coisa é injúria. José de Belém foi injuriado, segundo a notícia, segundo o documento da Comissão da Carteira e Ética. Ao ser injuriado, temos que saber o que é injúria. Injúria é a ação de ofender a honra e a dignidade de alguém. E se nós não nos esquecemos ainda, nós falamos que a honra ele está no terceiro pilar. Está no terceiro pilar. O terceiro pilar é limites que o jornalista ou o cidadão tem que ter na liberdade de expressão e na liberdade de informação. Ele diz que a liberdade de expressão e liberdade de informação tem como limites os direitos a todos ao bom nome, à honra e à reputação, à imagem e à reserva. Então, significa que se a injúria foi cometida em relação à honra, então essa injúria vai ser tipificada como
é de facto um problema. Então, entre os crimes no Código Penal, essa injúria acaba por ter como tipificação de crime para pena de prisão até 6 meses e com a multa de até 60 dias, diz o artigo 213 do Código Penal angolano. Mas como se não bastasse também, há uma tese muito importante que devemos ter em conta, que é, de facto, a parte em que diz o seguinte: com a mesma pena é punido quem, com intenção de injuriar ou ofender e através dos mesmos meios, imputar diretamente a outra pessoa, ainda que sob forma de suspeita. Aqui devemos mencionar muito bem a questão da suspeita. Factos ou formular sobre ela juízos ofensivos da sua honra, bem como bom nome ou consideração. Então, aqui é de facto o reforço daquele artigo da Constituição que dissemos que as leis mãe, que é a Constituição, sempre criam novas leis, ou o Código Penal usa destas informações, dessas liberdades, para regulamentar os limites e as penas. E é aqui que nós vemos os limites e as penas. E diz assim o ponto 3, aplica-se ao fato descrito no número anterior o disposto dos número 2, 3 e 4 do artigo seguinte. E vamos ver já o artigo seguinte, o que de facto trata. O artigo seguinte trata dos crimes contra a honra. E aí vamos ver a difamação, que é o segundo crime. Falamos da injúria, agora vamos falar da difamação, como ela se processa, como é que ela funciona. Primeiro é conceito, antes de irmos na lei. O conceito diz, constitui-se na prática de propagar informações falsas ou imprecisas sobre alguém e com o intuito de prejudicar sua reputação e imagem perante terceiros. Vamos para Paula. Imagine que a Paula, já casada com Paulo, já com 2 filhos, recebe uma informação que o Antônio ou Simão da empresa, ou a Joana, no caso, a Paula e a Joana faz uma divulgação, propagação de informações segundo as quais a Paula está com HIV-Sida. No caso da Paula, o marido é que vai ter um susto grande, um susto tremendo, porque até tem já 2 filhos, e para ter os 2 filhos faz-se o teste de HIV-Sida antes de amamentar, e não há nenhum problema com os 2. Mas se agora está a girar na empresa essa informação, e a Paula partilhou isso do ponto de vista da fidelidade com o marido, olha, está a girar a informação segundo a qual eu estou contraído com HIV-Sida, mas eu só tenho você e não sei de onde essa informação saiu. Mas a Joana, no fundo, quer ferir a sensibilidade da Paula e manchar a reputação e imagem perante terceiros. Quem são esses terceiros? O marido, o chefe, o diretor, o colega, e a Paula entra no isolamento em que todo mundo vai tentar fugir-se dela, e esse isolamento vai gerar baixa na produtividade, e a baixa produtividade vai gerar despromoção, e a despromoção pode afetar o salário pode afetar a demissão, e a demissão pode dar um desemprego para Paula. Olhem como é uma cadeia de um comportamento que é prejudicial. Isso é não só típico na informação mais pessoal, mas também no jornalismo. No jornalismo, se você difama alguém, você pega a reputação, a imagem perante a sociedade, familiares e todos, e se a informação não for verificada, verídica, aí você vai fazer uma cadeia de despromoção, até para a família. Há casos em que, no final, depois de uma difamação, e ele não consegue comprovar a verdade para intentar uma ação contra o jornalista, ou para repor a reputação dele numa das reparações, através do direito de resposta ou de retificação, nós vemos pessoas a tirarem a própria vida. Por quê? Porque considera que já foi disseminada uma informação falsa sobre ela. Então, temos esta responsabilidade de cuidar bem daquilo que nós
vamos divulgando, não é? A palestra, como vai estar com todos vocês, vamos partilhar para a organização e todo mundo vai ter direito a ela, e também teremos o áudio da palestra. Vou poder passar assim de forma muito rápida. E para a difamação, a multa é de até 120 dias e a pena vai até 1 ano. 1 ano de pena de prisão de 1 ano. Este 1 ano de pena de prisão e a multa de 120 dias são imputados a quem difamou o outro. Isso não está a dizer ser jornalista, ser quê? Está a dizer difamação. A coisa agrava um pouco mais se você for jornalista, porque sendo jornalista pressupõe um indivíduo com alguma cultura e um indivíduo que domina pelo menos não só o código de ética, mas tem domínio básico da Constituição e das demais leis do país, domínio razoável. E depois também tem a questão da prisão de 6 meses e 18 dias em caso de discriminação. Se você discriminar alguém, raça, cor, etnia, sexo, orientação sexual, doença, tal, qualquer coisa do fórum, neste fórum, você pode incorrer sobre uma prisão de 6 meses a 18 meses em caso de comprovação desta difamação. A seguir, então, vamos falar de difamação no seu ponto 3, 4 e 5. No ponto 3, ele diz que o agente não é punido sempre que. Se no ponto 1 e 2 falamos como é punido, o ponto 2, 3, 4 e 5 nos trazem já alguma reserva, ou seja, é um lugar onde os jornalistas, pessoas que trabalham com comunicação e informação, devem prestar muita atenção. E olhem o que diz o artigo 240. Diz assim: o agente não é punido sempre que, vamos dizer, o jornalista, o comunicador, sempre que, linha a imputação do fato ofensivo for feita para realizar interesses legítimos. O Código Penal chama interesse legítimo, mas nós podemos qualificar no âmbito da comunicação como interesse público. Se denunciaste alguém dentro do interesse público, não vai ser crime nenhum, bastando que seu advogado apresenta toda uma prova que garante que é uma informação que é de interesse público e que desviou, está comprovado, tem documento. A linha B já traz a documentação. Fizer prova da verdade dos fatos ofensivos imputados. Se tem documentos que provam que ele roubou mesmo, desviou dinheiro, que ele está se comportando de uma maneira complicada, e tem HIV/SIDA mesmo, e está a transmitir a outras pessoas, e você publicou aquela informação como forma de prevenir a contaminação, não será crime. Serás absolvido do caso porque estás a usar a prova da verdade dos fatos imputados. Depois tem também a questão da linha C. Tiver tido fundamento sério para, agindo de boa fé, considerar verdadeira a imputação. Então, é a mesma coisa. É a boa fé. Na verdade, devemos usar o princípio da boa fé para os relacionamentos. Mas, se notar que agiu de boa fé, por exemplo, ao denunciar, fez com que parasse uma onda de contaminação, isso é muito bom. E deixa contar-vos que na China, no momento em que a pandemia da Covid começou, há um artigo que eu escrevi, que está na internet, podem pesquisar, basta colocar Fernando Geleng e depois colocar ética ou Fernando Geleng também pandemia de Covid-19 ou jornalismo comunitário. Há um cidadão chinês chamado Shen, é advogado e é jornalista cidadão. Ele acabou por revelar as verdades que estavam ocultas na mensagem da China sobre a Covid. A China, enquanto dizia que não tinha Covid no seu país, o Shen foi até o centro onde estavam a ser guardados todos os contaminados e divulgou as imagens, as fotos e os testes, e aquilo deu um problema que o Shen até agora anda desaparecido, não se sabe ao certo o seu paradeiro, mas que na verdade aqui ele agiu de boa fé. Por quê? Porque ele contrariou a tese da China, de um país de onde começou a contaminação, e queria passar a imagem de que a contaminação
foi feita por estrangeiros que passavam na China, quando na verdade é uma doença laboratorial. E muita gente diz, de acordo com comentários que temos estado a ouvir. Então, o disposto do número 3 não é aplicável quando a imputação disser respeito a fatos relativos à intimidade da vida privada ou familiar. Ou seja, o número 3, ele diz que não é punido sempre que a imputação for ofensiva ao interesse público. E depois diz também a número 3, fizer prova da verdade dos fatos. Mas ele aqui no 5 ressalva que se tiver a ver com a família e vida privada, você pode ser condenado. Por quê? Porque, acima de tudo, a família é dos núcleos que devem ser mais protegidos. E o que é do foro familiar não precisa efetivamente ser revelado, a não ser que seja uma revista cor-de-rosa, que o foco dele, e foi aprovado para isso, é mesmo jornalismo cor-de-rosa, daí buscar informações da vida privada dos músicos, dos famosos e muito mais. A seguir, vamos falar então da calúnia. A calúnia na verdade, consiste em culpabilizar falsamente a autoria de um determinado crime para outrem. Eu estou a ser caluniado, quer dizer que está a rolar que você cometeu um crime, mas não é verdade, é uma calúnia, é uma falsa autoria, você não cometeu. Então, a este crime, o 215 tipifica que quem, nos casos dos número 1 e 2 do artigo anterior, que é o artigo da difamação, é por isso que a calúnia está muito próxima da difamação, proceder à imputação do facto ou à formulação do juízo ofensivo da honra, bom nome ou consideração da pessoa ofendida, conhecendo a sua falsidade, é punido. Quer dizer, ele já conhece a falsidade, mas na mesma está a divulgar. Então, ele deve ser punido com uma prisão de 6 meses a 2 anos, ou uma multa correspondente de 60 a 240 dias. E eu fecho com uma frase. As minhas palestras fecham com uma frase. Às vezes fecho com uma publicidade, mas hoje decidi fechar com uma frase. E a frase diz assim: os princípios da ética profissional só serão notórios quando os profissionais estiverem motivados. Na primeira sessão eu não comentei, agora vou comentar. A motivação que está aqui a ser mencionada é isso para a doutora Iona, que é de facto a responsável pelas nossas motivações, né? Ele diz assim: a ética é levada a sério quando temos motivação. Qual é a motivação? É a melhoria no salário, é a melhoria nas condições de trabalho, é a melhoria nas condições, nas promoções e muito mais, é a progressão de carreira. Começou como jornalista estagiário, hoje é diretor do órgão de comunicação, essa é uma progressão muito boa. Começou como um repórter, hoje é editor, chefe de redação, essa é uma progressão muito boa. Quando isso acontece, estamos perante as questões motivacionais, mas essa subida deve se refletir também na vida do cidadão, na vida do profissional. Essa subida deve se refletir no salário do profissional. E isso dá um status social que na próxima ocasião, se for convidado a falar, vamos falar, que é da pirâmide de Maslow, onde efetivamente nós conhecemos a pirâmide das necessidades. Muito obrigado pela atenção e podemos abrir a fila dos comentários.